ainda bem que eu lembrei, né? Eu vou gravar, tá? Vou gravar para a galera que não conseguiu estar presente, porque ainda não baixou o aplicativo, teve algumas dificuldades, então estou gravando. E também você pode voltar nessa videoaula que vai estar no YouTube para rever algum conceito, alguma coisa que não deu para ouvir aqui agora e entender. Então vamos lá. Comecinho do ano, nossa apostila, né, matéria do primeiro colegial é célula e molécula. Então a parte chamada biologia molecular e a parte chamada citologia, tá? Então a gente começa a estudar a água, os sais minerais, aí nós entramos para as moléculas orgânicas, carboidrato, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E por fim, nós vamos ver vitaminas mais para frente, mas eu vou deixar bem mais para frente mesmo, para a gente trabalhar bem essa questão de DNA, tá? Aí, a gente começou DNA. Lipídio, a gente viu mais ou menos, eu vou fazer uma aula de lipídio para vocês, uma decente, né? Porque como foi naquela transição, alguns alunos estiveram na aula, outros alunos não estiveram, uns têm no caderno, outros não têm. Então, achei melhor gravar essa aula de lipídio para ficar bem fixo aí o conteúdo para vocês. Então, gente, por que que o Iago do 7º ano está nessa aula? Falem para mim. Desculpa, professora. Você quer assistir? Pode assistir, Iago, só que você vai, assim, boiar. Vai boiar muito, que essa aula é bem difícil para você. E eu não sei por que o link está com você, né? Não entendi, mas beleza. Vamos lá, né? O menino do 7º ano, gente. Ele é dedicado, por ele assistia todas as minhas aulas. Fiquei impressionado, como ele gosta de biologia. Corajoso. Corajoso. Às vezes eu falo, Iago, você não precisa saber isso agora. Não, mas eu quero saber. Gente, tá bom. Enfim, vamos lá. Bertolini. Aí, o DNA, o que é importante nós entendermos sobre ele? É uma molécula que vai deter a informação de um ser vivo. Então, se a gente pegar o nosso corpo, por que meu cabelo tem essa cor, tem essa textura, se ele é fino, se ele é grosso, se é muito, minha pele, cor do olho, tudo do meu corpo está escrito dentro do DNA. Então, ele precisa ser preservado, cuidado, protegido. Não pode sofrer nenhum tipo de danificação, nenhum tipo de dano, senão ele vai acontecer mutações, tá? Inclusive, depois que a gente terminar toda essa parte de DNA, eu vou fazer uma videoaula só sobre mutação. E, inclusive, alguns alunos já pediram e eu vou fazer a relação... Professor, o Bertolini tá levando bronca. Por quê? Coitado. Tá levando bronca. Inclusive, eu quero fazer uma videoaula sobre a Marvel, a relação, né, dos super-heróis da Marvel com o DNA, com as mutações, porque muitos dos super-heróis sofreram mutações para eles ficarem como eles estão, né? Por exemplo, o Hulk, o Capitão América, nunca ficou bem claro, inclusive nem no gibi, por quê, né? Que aconteceu com ele que ele sofreu aquela mutação? Mas, assim, de certa forma, todos eles, o Sandman, que é um vilão do Homem-Aranha, o Homem-Aranha, né? Todos eles sofreram aí mutações. Então, a gente vai ver isso aí também. Então, você já pode fazer até uma analogia. Os X-Men, né, tem mutações do código genético, o X-Men é da DC, né? Então tem que fazer outro vídeo, não pode misturar. Pelo amor de Deus, senão vão me matar. Aí, o DNA, ele precisa ser extremamente preservado. Por isso, o núcleo, né? O envoltório nuclear protegendo essa molécula. E a molécula, o DNA, até a forma como ele fica espiralado e armazenado dentro da célula, indica proteção. Indica que aquele material genético precisa estar ali bem preservado, bem seguro ali dentro para que não aconteça nenhuma mudança. É como se a gente pegasse um arquivo. Quero mandar um arquivo para vocês aqui. E aí, na hora, eu escrevi de um jeito. Na hora que eu mando, imagina se esse arquivo modifica as informações. Vocês vão receber informações diferentes daquelas que eu mandei. Então, é muito grave isso. E o DNA faz de tudo para se preservar. Inclusive, a parte
A parte onde ele, falando da Marvel, tem um Marvel entrando aqui, não sei quem é. Inclusive a parte da replicação. Então, para a gente entender replicação, nós precisamos entender a molécula do DNA. Aí vamos lá, como que ela se estrutura? Ela é formada de pequenos blocos chamados de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por um grupamento fósforo, por isso que vocês tiveram a primeira matéria, né? Foi sais minerais, praticamente. Depois do fósforo, a gente tem uma ligação com uma pentose. Dessa pentose, nós temos uma ligação com uma base nitrogenada. Essa pentose tem que lembrar que é um açúcar. Então, por isso que nós tivemos carboidratos antes de ter o DNA. E a base nitrogenada é uma molécula com ligações com OH, hidrogênio e oxigênio, ligadas com nitrogênio. Por isso que lá na frente, a gente teve como se forma um ser vivo, né? Que é o chão. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E todos os ser vivos, né? A base molecular de todo ser vivo atual é o chão. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Continuando, esses nucleotídeos vão ser ligados um no outro. Quando um nucleotídeo é ligado em outro nucleotídeo, pelo fósforo e pela pentose, a gente tem uma cadeia de DNA que a gente chama de fita, tá? E quando a gente está falando de uma fita chamada 5' 3', significa que o carbono 3 está ligado com o fósforo e o carbono 5 está ligado com o outro fósforo. Então, a gente faz 3', 5', 3', 5'. E aí, para a gente lembrar um pouco da química, é uma ligação fosfodiéster, tá? O que é essa ligação fosfodiéster? É uma ligação que acontece entre o fósforo e a pentose. Por isso que as fitas de DNA, a gente acaba atribuindo o nome para elas de fita 3', 5'. Isso é um sentido, né? Tem que lembrar que ela é antiparalela. Uma fita vai no sentido e a outra fita, que é a antiparalela, é o contrário, é complementar. Então, é no sentido 5', 3', tá? E aí elas têm uma fita se liga na outra pelas pontes de hidrogênio. Então, uma base nitrogenada se liga na outra base nitrogenada por pontes de hidrogênio, tá? O hidrogênio ligado no outro. Espera aí que eu vou habilitar o Matheus aqui. Aí, Matheus Bispo. Seja bem-vindo, Matheus. Essas bases nitrogenadas vão aproximar, então, e ligar as duas fitas, né? Antiparalelas, certo? Beleza. Feito isso, a gente, então, tem que o DNA, ele é formado, então, por duas fitas Aí, Matheus Bispo, vai tomar no cu. complementares. Tá sendo gravado, cabeção. Então, o que vai acontecer? Até me desconcentrei, viu? Isso que eu falei, cabeção. Peraí que eu tô lembrando. O que eu tava falando, gente? Muita calma nessa hora. Ah, tá. E quando a gente falar sobre a replicação dele, ou seja, a cópia, né, fazer um DNA, nós temos que lembrar que eles são semi-conservativos. Abre essas duas fitas e as duas fitas antigas, as fitas moldes, vão ser a base para a síntese de uma nova fita de DNA, que é a fita nova, né? A fita filha, a gente pode chamar assim também, ok? Gente, outro aviso, cuidado com o chat, porque fica registrado tudo aqui no meu computador. Então, palavrão, desenhinho, essas coisas assim. Depois vocês conversam entre vocês em grupos, tá? Ou no privado, ou nas redes sociais, mas aqui é aula séria, ok? Professora, Oi, fala, Hugo. eu tenho uma dúvida sobre a replicação. Eu vou que falar acontece sobre ela agora, mas pode perguntar. Então, o que acontece se a DNA polimerase errar na leitura e na síntese? Se ela errar na síntese ou na leitura, pode causar uma mutação. É difícil isso acontecer, tá? Mesmo que ela quer dizer, calma, é fácil isso acontecer, ela pode errar e pode ter erros com frequência. Tem um estudo que diz que aproximadamente
3 a 4 milhões de erros acontecem toda vez que uma célula vai se replicar. Então, por que nós não somos, né, mutantes ambulantes, andando por aí? Porque nós temos uma outra enzima que eu não citei na aula e não é dita em nenhum material de ensino médio, isso é faculdade mesmo, que ela vai fazer o reparo, ela vai checar, tá? Ela checa, ela confere tudo, se tá certinho. Quando ela identifica que não tem essa complementariedade, era isso que eu queria falar com vocês, essa complementariedade entre adenina, timina, citosina e guanina, ela conserta. Entendeu, Hugo? Ficou bom? Entendi. Obrigado. Isso acontece. Agora, o nome dela tem um nome. Eu não lembro, tá? Eu tenho nos meus cadernos aí do doutorado, depois eu vejo para você. Se eu não me engano, é que eu queria confirmar, eu até lembro o nome dela, mas é que eu não queria falar assim, besteira. Se eu não me engano, ela também chama DNA polimerase, que no nosso corpo aí é o mamífero, tá? Eucarionte mamífero, são 5 DNA polimerase. Essa que eu falei para vocês, que eu falo na aula, que eu cito, que é a DNA polimerase, essa é a 2, DNA polimerase 2, tá? As outras 4 fazem essa função de reparo. Eu só queria confirmar se essa informação, se é isso mesmo, mas eu tenho quase certeza que é. Elas corrigem. Elas têm, assim, durante a síntese, tem pontos de checagem, que chama. Então, corrige se tiver alguma coisa, e se tá tudo bem, continua. Se tiver erro, conserta. Se não der para consertar, porque tá somando muito erro, para tudo e a célula se mata. É isso que acontece, tá? Olha, acho que a Nicole conseguiu. Vamos ver se ela consegue permanecer na sala. Às vezes oscila, né, o sinal. Bom, falando aí da replicação, né, que eu queria também falar um pouquinho sobre ela, nós temos um conjunto de enzimas que vai ajudar a fazer essa separação e a replicação do DNA. Por isso que a gente estudou proteínas e enzimas antes, né? Tá vendo que para a gente entender DNA, a gente precisa de vários conceitos anteriores, né? Eu não posso chegar e já explicar DNA para vocês, que vocês vão ficar boiando, tá? Mas o que é carboidrato? O que é um fósforo? O que é uma enzima? Então, são muitos conhecimentos que a gente agrega para chegar no DNA em si. E principalmente agora na replicação. Então, lembrando que o DNA está naquela estrutura tortinha, né? Que a gente chama de enovelado. Para ela ficar armazenada dentro do núcleo da célula. E a primeira coisa é que precisa vir, então, a topoisomerase e desenrolar, deixar ela alisada. Deixar as 2 fitas de DNA lisa, bem assim, reta. Alisando isso aí, então ela segura e ela vai esticando e alisando. Se não, gente, ela iria virar um novelo só e ia perder a integridade do DNA. Pode acontecer? Pode, gente. Tudo pode acontecer, né? Tudo. A gente vai ver doenças cromossômicas e mutagênicas na aula de mutação. Por isso que depois eu acabo falando de super-heróis, né? E aí vocês vão ver que é muito mais frequente do que vocês imaginam. Tem muitas doenças que vocês não fazem ideia que existem. Tem pessoas que talvez vocês conheçam, sejam vizinhos de vocês que têm mutação no código genético, de alguma maneira num cromossomo ou em algum gene, e aí isso vai ficar mais claro, mas são algumas aulas para frente, tá? Não vai ser já. E para isso, então, a topoisomerase vai esticar. Esticando, precisa expor agora as ligações, então precisa separar as 2 fitas. Aí vem a helicase cortando, como se fosse uma tesoura mesmo, ela pega e quebra as pontes de hidrogênio. Essa ligação de adenina com timina, citosina com guanina, ela vai cortar essa ligação, vai romper e separar as fitas. Essa é a helicase, né? Então, ela vem cortando. Aí, a gente tem a terceira enzima, que é a DNA polimerase, né? A DNA polimerase, ela funciona, e aí é uma coisa que vocês erram muito. Ela se acopla na fita 3 linhas, 5 linhas, que a gente vai chamar de fita contínua, porque ela se acopla e ela lê o sentido 3 linhas, 5 linhas, mas vai fazer o quê? A síntese, ela produz a 5 linhas, 3 linhas. Então, ela vem construindo
lendo num sentido e construindo no outro, né? Porque é complementar. Então, ela lê 3 linhas, 5 linhas e vai construir no 5 linhas, 3 linhas, tá? E é contínua. A partir do momento que tem o primer, e aí ela se liga aqui no primer e começa, ela não para. Só até terminar aquela sequência de fita de DNA. Gente, espera só um pouquinho. Hoje... Saúde. Obrigada, Matheus. Hoje minha rinite está atacada. Por isso que nós chamamos essa fita de 3 linhas, 5 linhas de contínua, porque a DNA polimerase não para, tá? Só que ela precisa do primer, que é uma molécula que dá o início. Então, vem o primer, tá ligado aqui, aí que a DNA polimerase começa. Quem põe o primer é a primase. Ela vem... e isso tudo, gente, está acontecendo junto, tá? Tem alguns vídeos no YouTube que foi da Nature, Harvard, que disponibilizaram, e aí eu vou achar um bem legal. Eu tinha no meu Facebook, mas como eu não tenho mais o Face, então eu não salvei em outro mecanismo nesse vídeo. Mas o meu Face tinha. É um vídeo que mostra exatamente como começa, né, essa forquilha de replicação. É um ponto onde você pode pensar num zíper, né, sendo aberto. É isso aí que vai acontecer. Então, a topoisomerase vai fazendo a síntese, aí é um zíper, a helicase vai cortando, vai abrindo o zíper, e a topoisomerase que é a primeira, né, que vai começar a alisar a molécula de DNA. Feito isso, nós temos o outro problema, que agora é a outra fita, né? Resolvido toda essa questão de maquinaria, tem a outra fita. Essa aqui, 3 linhas, 5 linhas, de boa, mas essa aqui é o problema. Por Que quê? fita é essa? Fita o quê, Fih? Fita? A fita é a molécula, que a gente dá um nome de fita de DNA 3 linhas, 5 linhas. Enquanto que... Atendi. Entendeu? Aí nós temos a outra fita, que é a 5 linhas, 3 linhas. Que a DNA polimerase não consegue se encaixar e ler. Porque está num sentido diferente da dela. Está no sentido de transcrição e não no sentido de leitura. Aqui ela consegue, né? Ela consegue vir aqui e fazer replicação normal, 3 linhas, 5 linhas. Aqui ela não consegue. Por isso que a primase vem colocando vários primers ao longo da fita para nortear a DNA polimerase no que ela vai construir. Então, ela vem, constrói uma parte, para. Se desmonta inteira, constrói outra parte, para. Constrói outra parte. Então, essa fita aqui é chamada descontínua. Ela é fragmentada. Eu lembrei daquele filme, Fragmentado. Enfim, voltando. Ela tem vários pontos onde ela vai fazer a síntese, a produção. Mas aí ela vai ficar assim, não pode ficar fragmentado, né? E aí cada fragmento é chamado de fragmento de Okazaki. São fragmentos construídos de replicação, mas ele não está assim, uma fita de DNA completa. Tem fragmentos só. Por isso que nós precisamos de uma outra enzima, que é a DNA ligase, tá? A gente chama de ligase, nem fala DNA ligase, fala só ligase. E a ligase vem ligando um fragmento de Okazaki a outro, formando uma fita, a fita nova, 3 linhas, 5 linhas, né? Então, enquanto essa aqui tá tudo tranquilo, a 5 linhas, 3 linhas é fragmentada. E aí ela precisa ser depois ligada um fragmento no outro, certo? E por fim, nós vamos ter o DNA. O DNA executa o que está escrito no DNA. Por exemplo, está escrito que você vai ter um olho azul. Então, o RNA vai lá e executa essa informação, certo? Claro, vai depender do órgão, vai depender da célula, muitos fatores que agora não são relevantes para a gente, vai fugir muito da aula. Mas ele executa a informação do DNA. E o que é legal é a gente ver as diferenças que tem entre eles. Legal assim, né? Que é o que mais cai no vestibular. Então, nós vamos ter que o RNA, para começo de conversa, ele não é uma fita dupla, igual o DNA, que são 2 fitas, né, antiparalelas. O RNA é uma só.
tá? Ele vai ser constituído de nucleotídeo normal, igual ao DNA, porém formar uma fita só. E no caso, ele vai ter uma diferença na pentose. O DNA tem uma desoxirribose e o RNA uma ribose. Eu não sei por que isso é tão relevante vocês aprenderem, mas, tá? Como vocês já tiveram carboidrato, agora vocês sabem que é uma pentose, né? Que é um carboidrato estrutural. E uma desoxirribose e uma ribose tem uma diferença de um hidrogênio entre eles e tal, enfim. Aí, Diogo, eu vou silenciar você rapidinho, tá? Depois você volta. Então, o RNA tem essa diferença de açúcar, tá? E a outra coisa é que o DNA tem a adenina, timina, citosina e guanina. O RNA não tem timina, tá? Ele vai ter adenina, uracila, citosina e guanina. Ele não tem a timina, é substituído pela uracila, certo? Outra coisa que na aula de RNA eu comentei são os 3 tipos de RNAs. RNA transportador, RNA mensageiro e RNA ribossômico ou ribossomal. Tá vendo se a minha cachorra tá viva, porque ela tá tão silenciosa que eu tô até achando estranho. Aí, o transportador vai fazer o quê? Um RNA transportador transporta um aminoácido. Aminoácido é aqueles bloquinhos para síntese proteica, para formação de proteína. Por isso que vocês tiveram proteína antes de ter DNA, tá? Então, um transportador, um aminoácido. Para onde que ele vai transportar esse aminoácido? Ele vai levar esse aminoácido para o ponto de síntese, ou local de síntese, que pode ser um ribossomo ou um retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela dentro da célula. No caso, se for um ribossomo, é o RNA ribossômico, é o RNA ribossomal. Ribossomo e RNA ribossômico ou RNA ribossomal é a mesma coisa, tá? Então por que a gente não fala? Por quê? Por convenção da ciência, dos biólogos moleculares, ribossomos têm algumas proteínas aderidas a ele. Já o RNA ribossomal, ribossômico é só RNA, então é só nucleotídeo e não tem aminoácido. Vocês também não são obrigados a saber esses detalhes, né? Mas esse ponto de síntese é o próprio RNA ribossômico, ou ribossomal. E o mensageiro vai fazer o quê? Vai trazer a mensagem do DNA, ele vai lá no núcleo, ele é formado lá, tá? Os 3 são, mas só para ficar bem claro que o mensageiro traz a mensagem do DNA. Ele é formado pelo DNA e aí ele vem mostrando como que é para fazer a proteína. Então, ele tá ali na mensagem, tá? Quando o RNA é feito, é formado, a gente chama de transcrição. E quando ele vem, já está transcrito, ele vem trazendo a mensagem. E essa mensagem é executada na forma de proteína, a gente chama de tradução, certo? Esses 3 nomes, replicação, transcrição e tradução, são importantes. Vocês, nossa, não tem que saber, vocês têm que assim, ó, quase o interior de vocês precisa, tem que estar intrínseco isso dentro de vocês. É a base quase dogmática da biologia, porque, né, a ciência não tem dogma. Dogma é uma coisa religiosa, mas é quase um dogma, né? Dogma central da biologia são esses 3 nomes. A produção de DNA a partir dele mesmo, a produção de RNA a partir do DNA e a produção de proteína a partir do RNA que veio do DNA, tá? E, basicamente, é isso, certo? A transcrição e a tradução nós vamos ver nas próximas aulas, porque eu quero deixar bem bonitinho para vocês. E algumas videoaulas por aí que eu andei assistindo de alguns canais de biologia não trazem essa informação com tanta riqueza, com tantos detalhes. Eles param ali, por exemplo, na fita contínua e não falam da descontínua, mas a descontínua cai no vestibular também. Aí vai perguntar alguma coisa sobre fragmento de Okazaki que vocês não vão saber o que é. Então precisa, tá? Precisa saber das 2 fitas,
Nós vamos aprender a transcrição e também a tradução, tá? A tradução é o mais importante, transcrição não é tanto, mas a tradução é bastante, tá? Por isso que eu vou bem devagar, passo a passo, a gente vai fazer exercício para não ter loucura, não ter correria, porque depois vocês não vão conseguir assimilar a informação, vai ficar perdida por aí, e depois vocês vão ter que ver no terceiro colegial isso de novo, então para facilitar a vida, a gente já tá nesse esquema, tá bom? Professora, Pode falar, porque a gente tem 9 minutinhos e eu queria mesmo deixar para vocês tirarem dúvidas agora. Pode falar, quem? Ô, Marvel, fala aí, não sei quem que é o Marvel. Hugo, você tem dúvida? Pessoal aí. Tô pegando aqui a apostila para mostrar para vocês. Ó, a apostila 1 é extensa, é longa mesmo. Estamos nela e eu não vou correr para a apostila 2. Por quê? professora, Toda a parte de química eu tive que dar. Então, vocês vão ver no segundo colegial com a Yoshimi, isso que vocês estão vendo comigo agora. E eu precisava dessa parte da química antes de dar isso aqui, né? Então, eu tive que ir bem devagar para vocês conseguirem assimilar a química, a biologia, e a gente conseguir trabalhar bem e chegar no onde eu quero, né? Vocês entenderam a diferença das moléculas e... professora, Oi, fala, Marvel. a Ele já senhora é tá muito falando, linda, professora, professora. gente. Ah, obrigada, meu amor. É anos de prática. Você quer casar comigo, professora? Ai, filho, eu tô de boa de casamento, viu? Tô bem tranquila, mas obrigada, assim. Você vai achar uma da sua Quem idade. que é esse Marvel? Eu não sei quem que é o Marvel, gente. Sei lá. Tem sotaque de nordestino. Vai ver, é até um hacker aí. Baiano. Ninguém sabe. Ó, página 528, no exercício 5, tem uma tabela. Rapaz! Que Gente, isso, gente? é um doido. Ô, Pronto, Sora, muda isso daí, pelo amor de eu Deus. mutei aqui, ele desmuta ele. Ele desmuta ele mesmo. Bom, a aula já está acabando também, tem mais 3 minutos. E no exercício 5, é uma tabelinha, vocês podem consultar É que lá. essa proxy é muito fácil de acessar. Gente do céu. Deixa eu ver. Removi. Boa. Então, gente, na apostila 1, página 528, exercício 5, a gente tem essa tabela sobre as diferenças de DNA e RNA, tá? Quem quiser aproveitar e aprofundar nesse conteúdo, nós temos o exercício 2, 3, 4, o 5 da apostila da página 528, o exercício que eu anotei aqui, 5 da 529 e o exercício 8 e 9 da 531, tá? Como tá gravando mesmo, então depois vocês podem voltar aqui e ver quais são esses exercícios, tá? Eu não vou dar resposta agora, mas a gente vai fazer nas próximas aulas. Aí, se você já quiser fazer para depois corrigir só comigo, fica na liberdade aí. Mas assim que eu queria que vocês fizessem, porque ela é muito importante, essa tabela, ok? Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tem 5 minutos aí para tirar de dúvida. Professora, Sobre esse... o conteúdo, Fala, Miguel. não. Pode falar comigo. Não, pode deixar, senhora. Fala, Rafa. Não, sobre o conteúdo, eu entendi. Eu queria só tirar uma dúvida. Se você vai continuar fazendo aulas gravadas ou você vai dar só uma online? Não, eu vou gravar a aula. Ó, vou fazer assim, que eu acho que é o que tá dando certo. Eu gravo a aula no YouTube, que aí você... Tá a lousa, né? Eu preciso da lousa, eu preciso desenhar, não posso só ficar falando. Mesmo que eu mostre aqui no computador, você precisa ter registrado no caderno. Então, eu vou dar a aula, igual eu tava fazendo, gravada, no YouTube, e posto, e vocês vão lá. Assiste, volta, pausa, copia, e aí fica registrado no caderno. E nessas aulas aqui, online, eu vou tirar dúvida, fazer exercício e dar uma revisão, certo? Porque aqui eu não tenho lousa, né? Aqui atrás, vocês estão vendo, são as linhas do ateliê da minha mãe. Então, não dá. E
E eu acho que... E é importante ter esse contato com vocês também, por mais que seja virtual. E tá programado que a gente volte, né, a ter aula normal final de julho, lá depois do dia 20 de julho. 20 de julho, primeira semana de agosto. E aí, gente, eu não posso dar tudo isso de novo. Então, vocês vão ter que ter registrado aí no caderno e no material tudo que eu passei. Então, a gente vai trabalhar com a aula gravada, que vai estar disponibilizada no YouTube toda semana, e a aula aqui, essa que a gente está tendo, para tirar aí dúvida, fazer exercício e assim vai. Tá bom? Tá bom, Rafa? Tá bom, obrigada, professora. Miguel, pergunta aí. Pode falar. Não, senhora. Tinha um Diogo iPhone 11. Ele não é do nono? Eu acho que ele entrou. Agora eu não sei quem que tá Eu compartilhando. entrei agora. Ah, Diogo. Cadê o Diogo? Oi, tô aqui. Então, a sua aula foi às 7h10 da manhã, viu? Então, senhor. Seja bem-vindo na aula do primeiro colegial, né? Acho que você não entendeu nada, mas beleza. Por isso tava vazião aqui. Não é bom. É bom, pelo menos você tá assistindo a minha aula, né? Não das 7h10 Né? da manhã. Mas Senhor, beleza. eu acordei, meu celular tava 0%, senhor. Tive que carregar tudo de novo. Senhor. E aí tá entrando um Carlos aqui, eu nem vou autorizar, porque já tá acabando. Tem 3 minutos. Tá bom, gente? Beleza. Falou? Era isso, certo? Gostaram? Tá legal? Deu para tirar dúvida? Deu uma revisada? Tranquilo? Então, beleza. Beleza. Não vai ter chamado? Não vai ter chamada. Tchau, gente. Falou aí. Senhora, Beijão. senhora, deixa eu te Oi. perguntar. Fala. Vai ter mais aula ao vivo assim ou não? Vai ter. Vai ter sim. Vai ser no horário das suas aulas? Vai. Vai ser no horário da aula. Tá bom? Beleza. Beijão, gente. Tchau, tchau.